Olá, boa tarde, Jana. Para todos que escutam a gente, vem aqui com um novo bate-papo sobre lançamentos. Hoje a gente recebe o poeta Carlos Gomes de Oliveira para falar do seu novo livro a ser lançado, que é o Nunca é Triste, um Corpo que Fala Eu Te Amo, pela editora Edições Flecha. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Luiz. É um Tudo bom? prazer falar com a Neca e com o Relicário. Massa. Bom, sobre o nosso convidado, Carlos Gomes Oliveira é poeta, músico, editor e pesquisador. Na música, atende pelo nome Oliveira, projeto com o qual assina os seus discos e apresentações musicais desde 2018. Ele iniciou em 2022 o projeto de música e poesia Rua Sem Saída, no bairro recifense da Encruzilhada, e ele é autor de livros como Canções Iluminadas de Sol, Entre Tropicalismos e Mangue Beats, de 2018, e Êxodo, de 2016. E esse último, Êxodo, ele foi premiado com o Prêmio Pernambuco de Literatura. Então, vamos lá, vamos começar. Carlos, sobre o seu novo livro, O Nunca é Triste um Corpo que Fala Eu Te Amo. Ele é composto de poemas escritos desde 2020, não é isso? Fala um pouquinho pra Isso. gente do livro. É um livro que eu vim escrevendo esses poemas sem pensar necessariamente que ia resultar num livro, né? Porque eu estava experimentando uma série de linguagens novas, assim, para mim, né? Então, pequenos poemas em prosa, poemas sem pontuação, tendo muito uma coisa da escrita fluxo, assim, versos únicos ou dois versos apenas. Alguns poemas que tinham um diálogo com a música, muitos poemas ligados à oralidade, coisas que eram como se fossem pequenas prosas, assim, pequenas contações de histórias. Então, eram poemas de diversos modos, assim, que eu vim experimentando, né? E aí eu achava que não tinha uma unidade, assim, nisso, né? Mas é isso, a unidade se formou nessa diferença, né? Com o passar dos anos, assim, e nas experimentações que fui fazendo, eu comecei a levar esses poemas para falar em voz alta, assim, relacionado à música, e aí comecei a encontrar uma unidade nessa diferença e que acabou gerando o Nunca é Triste o Corpo que Fala Eu Te Amo, que a gente vai lançar pela Edições Flecha, mas que o livro vem com incentivo do SIC, do Incentivo à Cultura Recife, e aí tem essa parceria para lançar o livro, e é um livro de 4 anos por aí, poemas desses últimos 4 anos, e que, além dessa unidade da diferença, né, também encontrei muitos poemas que falam sobre mãe, sobre pai, sobre filho, filha, sobre tempo, vida, morte. Então, eu acabei encontrando outro tipo de diálogo nisso, no amor de uma forma ampla, assim, né? Que não o amor romântico, de pensar a coisa da casa, do corpo, que eram coisas que eu vinha falando em outros poemas, mas aqueles aparecem de uma outra forma. Aham. Com relação ao seu trabalho autoral, você se coloca bastante presente também na música, né? Para você, as duas formas artísticas de arte, elas se complementam? Como é que funciona? Sim, elas acabam se complementando na minha trajetória. O livro anterior chamava Canções Não, que já era uma coisa mais conceitual nesse lugar de pensar a fala enquanto canto e pensar a oralidade, não só para falar poesia em voz alta, mas para entoar melodias. Então, aí eu comecei a escrever um livro de poesia que acabou se transformando num disco. Nesse livro, eu pensava, não, não quero fazer mais isso, eu quero fazer, tipo, contar histórias e que fique nesse mais lugar da oralidade, não do canto, assim. Mas acabou que o próprio livro foi se juntando às canções e eu vi que tinha muito a ver com o meu jeito de escrever, do meu jeito de contar, cantar, e acabou que ficou tudo misturado de novo. Tanto é que o lançamento na Casa Astral vai ser com uma apresentação de música e poesia. Comigo, Maju, Hugo Lins, Thalita Medeiros e Vitória Duarte, que são artistas da música e da poesia também, principalmente Maju e Thalita. Então, eu acabei sentindo que, pelo menos nesse momento, música e poesia estão muito imbricadas, assim. Você falou agora que no lançamento vai ter
toda uma participação de outros artistas, né? Como é para você essa questão da colaboração na criação? Então, no meu trabalho, trabalho muito de forma colaborativa, né? Por exemplo, nesse livro, eu chamei uma artista visual que trabalha com bordado, Clara Nogueira, e ela fez um trabalho mesmo, assim, ela fez um bordado que está dentro do livro e que também passeia em diálogo com o livro. E acabou que ela também assina a capa. Na capa tem lá o meu nome, tem o nome dela, Bordados de Clara Nogueira. Então, mesmo sendo um livro que eu escrevi os poemas anteriormente e a convidei depois, eu gosto de ter esse trabalho colaborativo, né? Então, trabalho com muita gente, quase sempre, assim, e tenho esse desejo, né? O próprio Rua Sem Saída, que é um projeto onde essas poesias, esse canto se materializa ao vivo, assim, tem muito esse lugar da colaboração, assim, muita coisa nova acontece a partir desse contato. Então, o Teu Nome Vem de Longe, que é o meu projeto mais ligado à música, acaba que se imbricou, né? Gente do Teu Nome Vem de Longe acaba tendo influência no livro, né? Coisas que eu vivi, assim. Então, tanto é que eu chamei várias pessoas para gravarem poemas do livro, e no livro vai ter um QR Code com uma porção de gente, assim, né? Desde a minha mãe a músicos, a pessoas que têm a ver com a história do livro, assim. Então, é um lugar que eu pretendo não abandonar, assim, esse da colaboração. Caramba, que massa isso do QR Code. QR Code. É, então, no seu exercício criativo, existe muito, eu acho que você já falou disso aí nessa resposta, existe muito de pensar a possibilidade da ligação entre as diversas linguagens, né? E aí eu queria perguntar para você como é o seu processo criativo, saber se entra nisso o seu estudo, as coisas que você pesquisa. Então, nesse momento, eu estou naquela fase final de escrita de tese, que é um estudo sobre Nuno Ramos, que é um artista das artes visuais, da literatura, da canção, e eu estudo a relação entre criação e crítica no trabalho dele, que é um trabalho de linguagem. Então, acaba que o meu interesse, tanto no meu processo de criação quanto de crítica, reflexão, acaba sendo por várias linguagens, né? E no meu caso, eu fico muito ligado mesmo à palavra e o sonho, a canção, né? Fico muito nesses dois lugares, mas sou muito interessado em artes visuais, mais recentemente a pensar o corpo enquanto expressão artística, tenho um pouco, muito devagarinho ainda, mas querendo mover o corpo, porque eu era muito mais ligado assim, a um poeta que canta as próprias canções, usando o violão como um elemento, assim, aí eu já tenho começado a, nesse livro, por exemplo, ensaiar falar mais com o corpo, e aí é que nasce o Da Boca Muitos Nomes, que é um projeto de falar poesia ao vivo, utilizando o corpo com Maju Cavalcante, poeta e também da música. Então, acaba que essa multilinguagem, para mim agora, está indo muito para o corpo, assim, que era uma coisa que eu ficava contido, assim. Então, trabalhar muitas linguagens é um chão mesmo para mim, assim. Eu não consigo, inclusive, não só muita linguagem, mas tanto a criação poética quanto a criação crítica, sabe? A reflexão crítica e a criação eu vejo mesmo misturado, assim, além das linguagens misturadas, né? É, com relação a projetos pessoais, projetos da literatura, de pesquisa, você tem algo em mente assim pro futuro que ainda não, que tem vontade de fazer, ainda não, nunca fez? Então, meus trabalhos, eles levam muitos anos para acontecer, né? E no meio desses muitos anos, acabam vários trabalhos se cruzando, né? Então, por exemplo, Na Boca Muitos Nomes é um trabalho de poesia e música com Maju. Tem Nome Vem de Longe, que é esse de canções, que no próximo ano eu lanço um disco. Tem a coisa da pesquisa crítica, que é uma coisa que eu venho fazendo. E aí uma coisa que eu sempre quis fazer, e que eu vou, no próximo ano vai acontecer, que é um livro para crianças adultas ou adultas crianças, que é o livro chama Histórias de Daguda, que é infanto-juvenil, que é uma categoria um pouco contraditória às vezes. E são livros para crianças e para adultos também.
que eu vou lançar pela primeira vez no próximo ano, pela CEP. Ele foi selecionado numa chamada da CEP e de originais, né? Aí isso é tipo uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez, que eu tinha muita vontade. Se você perguntou das coisas da vontade, assim, aí é esse livro, Histórias de Dagunda, eu espero lançar no próximo ano. Maravilha. Carlos, agora para a gente encerrar nosso bate-papo, fala para você já falou do lançamento, né? Vai ter colaboração, música e tal, mas fala para a gente como é que vai ser, quando vai ser o lançamento e onde é possível a gente encontrar seus trabalhos. Massa. O livro Nunca é Triste, Corpo Falo Te Amo entrou em pré-venda no site ediçõesflash.com.br. As primeiras pessoas que comprarem o livro ganham gratuitamente Canções Não, que é o meu livro anterior. O livro ele custa R$ 30, sai pela Edições Flecha e pelo incentivo do SIC, Sistema de Incentivo à Cultura do Recife. Vai ser lançado no dia 3 de dezembro, é um domingo, na Casa Astral, fica no Poço da Panela. Entrada gratuita, o livro vai estar sendo vendido lá. E a gente vai fazer uma apresentação. Eu, Maju, Thalita Medeiros, Hugo Lins, Vitória Duarte, Clara Nogueira, que fez os bordados, vai estar lá também. Natália Queiroz, que fez o projeto gráfico, também vai estar. E teremos a mesa lá com os livros. E eu acho que vai ser uma tarde bonita. Assim. Esse é o próximo lançamento. Massa. Vai ser no dia 3, não é isso? 3 de dezembro, 3 de dezembro. domingo. Massa. Pois bem, muito obrigado, Carlos. Agradeço a sua presença aqui no Relicário. Obrigado, eu. Até a próxima. Até. Eu sou Luiz Rodolfo Libonati, produtor do Relicário, e a gente conversou agora com o poeta Carlos Gomes Oliveira. Este bate-papo aqui vai ficar disponível lá no YouTube da Freicaneca FM. Quem quiser rever ou ver, é só pesquisar lá. E agora é de volta com você, Jana.